Ok. Então, continuando com algumas reuniões do corpo clínico, que é a intenção, algumas são para capacitação mesmo do corpo clínico de algumas diretrizes que nós estamos atualizando e outras que não existiam, na nossa instituição. Dessas é a que a doutora Thais vai conversar com a gente hoje, que são as diretrizes clínicas para atendimento de colaboradores e estagiários vítimas de acidente com material biológico. Então, a doutora Thais está à frente desse ambulatório na nossa instituição e nada melhor do que ela que está acompanhando esses pacientes para compor essa diretriz. Então, eu passo a palavra para a doutora Thais para ela conversar um pouquinho com vocês sobre essa diretriz, que é uma diretriz que já está disponível na pasta pública. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Camila. Como a doutora Camila já me apresentou, né? Sou Thaís, faço parte do corpo clínico, atendo ambulatório todas as segundas-feiras. Essa diretriz foi elaborada por mim, com auxílio da doutora Camila, da doutora Carolina Abrão, da doutora Débora e do doutor Luiz Felipe, e aprovada pela doutora Karen. Eu vou começar a falar, no final tem um momento aí para vocês tirarem as dúvidas, mas se quiser me interromper em algum momento, podem perguntar também, tá? Um pouquinho, né, do que nós vamos falar hoje, os objetivos dessa diretriz, a introdução, a aplicação, as definições, o desenvolvimento, os créditos e as referências. Qual é o objetivo dessa diretriz? É orientar e conduzir o atendimento aos colaboradores e aos estagiários que são acometidos por acidente com pérfuro cortante ou com risco de exposição a material biológico. Estabelecer a conduta inicial desse atendimento, como que ela deve ser feita, quais são as notificações que devem ser feitas e também sobre o segmento ambulatorial do funcionário ou do estagiário. Lembrando, né, que o acidente com material biológico ele é considerado uma urgência, então esse funcionário ou estagiário eles vão chegar lá no pronto-socorro, é a porta de entrada, esse atendimento ele vai ser uma ficha prioritária, porque a PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição, ela deve ser iniciada o quanto antes, preferencialmente nas 2 primeiras horas, mas tem até 48 horas para iniciar, mas até 72. Mas a gente sabe que quanto antes for iniciado, melhor é. Os acidentes com risco com material biológico que nós temos são o risco de adquirir o HIV, a hepatite C, a hepatite B e a sífilis. E lembrar que as medidas de precaução padrão e as medidas de precaução específicas, elas são as medidas mais eficazes, porque elas previnem os acidentes com material biológico. Então, a ideia é trabalhar com a prevenção, mas caso o acidente ocorra, nós estamos aqui hoje para trabalhar e orientar vocês como deve ser feito. A aplicação dessa diretriz, né, para todas as coordenações, lembrar também da coordenação e dos médicos do pronto-socorro, que eu acho assim, que ali é a porta de entrada e eu acho que é onde está um dos maiores gargalos nossos hoje. A exposição de risco vai depender muito do próprio patógeno. Então, o HIV tem uma porcentagem de transmissão, a hepatite B, a hepatite C, né? Cada patógeno tem seu risco, ou maior ou menor, dependendo do tipo de acidente. O HIV, paciente com carga viral positiva, o acidente ele é percutâneo, ele tem de 0,2 a 0,5% de chance de transmissão. A a porta de entrada foi uma mucosa, então tem 0,04% de risco. Já um vírus da hepatite B, o HBV, tem de 1% a 40% nos acidentes de forma percutânea. Lembrando que 40% é naquele paciente que tem uma viremia maior, então tudo vai depender do patógeno e do paciente fonte. Ele é um paciente que tem uma carga viral indetectável para vírus B ou para o HIV, então tudo isso vai variar, né? E não tem assim um valor exato da chance, da possibilidade de transmissão. Depende muito do patógeno e da fonte, como que está ele naquele momento. Nas formas mucosas, o vírus da hepatite B nem é quantificável.
a transmissão ela pode ser mínima. Vai depender também do volume, do tipo de material biológico. Ah, o material foi escarro, ou foi sangue. Ou que tipo de material que foi que tá nesse momento, né, no acidente. A quantidade da inoculação viral, o que eu falei, o paciente é carga viral indetectável, ele tem carga viral de 1.200.000 cópias. A profundidade da lesão, ai, arranhou o meu dedo, ou penetrou, a agulha foi profunda, ela tinha um grosso calibre, era uma agulha com lume, o médico estava fazendo um acesso central num paciente, diagnóstico recente de HIV, a agulha perfurou o dedo dele que extravasou. Isso é um tipo de acidente. Outro tipo de acidente, estava aspirando o paciente, caiu secreção no olho. Então, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de avaliar o acidente, conversar com o profissional que foi acidentado. Alguns materiais biológicos com risco de transmissão. Para o HIV, tem o sangue, o sêmen, a secreção vaginal, o líquor, líquido amniótico, líquido sinovial. Os líquidos discerosas também podem transmitir o HIV, como o líquido pleural, peritoneal e o pericárdico. O vírus da hepatite B é um pouco diferente, né? Nós temos sangue, sêmen, secreção vaginal e exudado de feridas. Para a hepatite C, predominantemente sangue. O material biológico considerado, esses são materiais biológicos considerados não infectantes. Para hepatite B e C, escarro, suor, lágrima, urina, vômitos, exceto se algum desses estiver contaminado com urina. O paciente estava com a hematúria franca, então naquela urina tinha sangue, né? Então ele deixa de ser não infectante e passa a ser com risco, né? Potencialmente infectante. Para o HIV, sem risco, fezes, secreção nasal, saliva, escarro, suor, lágrima, urina e vômitos. Também com essa mesma observação. Tem sangue, o paciente está com melena, é diferente de fezes sem sangue, né? Então, ele deixaria de ser não infectante para potencialmente infectante. Com risco de transmissão do HIV. As formas percutânea, mucosas, cutânea não íntegra. Ah, aquela mulher que tirou cutícula e está lá com machucado. Ou tem um ferimento no braço e cai sangue. Então, é uma pele, né, que não está íntegra. E na mordedura com presença de sangue. Agora, exposição sem risco de transmissão do HIV na pele íntegra, caiu sangue no meu braço. Meu braço não tem nada, não tem nenhum ferimento, não tem nada. Então, não tem risco de transmissão. E nos casos de mordedura, sem a presença de sangue. Ocorreu o acidente. Houve uma falha, né? E o acidente ocorreu. Quais são as condutas que devem ser tomadas? Primeira delas, o cuidado com a área exposta. Lavar o local exposto com água e sabão nos casos de exposição percutânea ou cutânea. Nas exposições de mucosa, deve-se lavar exaustivamente com água e solução salina fisiológica. Usa o soro fisiológico que vai lavar a mucosa. Não há evidência de que o uso de antissépticos e a expressão no local do ferimento reduzam o risco de transmissão. Mas o uso de antissépticos, ele também não está contraindicado. A gente não deve orientar, mas se tiver utilizado também não está contraindicado. Não devem ser realizados nada, nenhum procedimento que aumente a área exposta. Vai fazer muita fricção, você acaba no olho, vai coçar muito o olho, vai esfregar muito esse olho. Então, você pode piorar, né, as condições do acidente. Utilizar a solução irritante está contraindicado, como éter, glutaraldeído, hipoclorito de sódio está contraindicado. Foi lá, tomou cuidado, né, no local, fez a limpeza, limpou, lavou com água e sabão, e agora? Tem que comunicar o acidente para sua chefia imediata. É um técnico de enfermagem lá da ala B, ele estava funcionando, o paciente João, estava com luva, estava com tudo, mas assim mesmo ele cometeu um erro, ele foi reencapar a agulha e perfurou. O que ele tem que fazer? Comunicar a chefia imediata, né? Foi lá, lavou a mão na pia mesmo, no leito do paciente ali, lavou a mão, secou bem sequinho, foi lá e comunicou a chefia imediata. Depois,
Lembrar sempre, isso daqui é uma grande falha que nós temos observado no nosso sistema, no HDT. O caso fonte, a fonte é conhecida, o paciente João está no leito 12A. Então, tem que ir lá e conversar com o paciente, tá? O paciente tem que ser informado que a Francisca, técnica de enfermagem, se acidentou com ele. Se esse paciente não tiver sorologias no sistema, vai que ele é um paciente da dermato que está tratando hanseníase, né? Reação hansênica. Ele não tem nenhuma sorologia no último ano. Então, fala com o João, conversa em privado com ele, fala para ele que se acidentou e dá para ele o termo de consentimento para ele coletar e autorizar a coleta dos exames, né, dos testes rápidos ali no momento do acidente. Isso vai facilitar muito a vida da Francisca, da funcionária. Solicitar suporte da equipe, ou seja, Francisca tem que falar para os colegas de trabalho dela: olha, gente, me acidentei, me cubram aqui no plantão, que eu vou lá no pronto-socorro ser atendida, termina meu atendimento, eu volto para o meu posto de trabalho. Então, tem que pedir a ajuda dos colegas de trabalho. A chefia imediata deve acolher o profissional e encaminhá-lo ao atendimento no pronto-socorro, porque ele é considerado uma urgência, né? Lá no pronto-socorro, a Francisca subiu, foi lá para o pronto-socorro, o que deve ser feito? O médico vai realizar o atendimento e tomar as condutas. Vai estabelecer se foi um acidente com risco ou sem risco, né? E, mais uma vez, eu coloquei em vermelho, porque isso não é feito. Sempre pegar, se a fonte for conhecida, coletar, solicitar os exames do paciente fonte. Porque o que eu tenho observado? No pronto-socorro, o pessoal se preocupa muito com HIV e esquece das outras sorologias, principalmente da hepatite B e C. Eu já atendi funcionário que o paciente tinha hepatite B ou tinha HIV, o funcionário se acidentou, tomou a PEP, fez tudo certinho. Mas era um paciente que tinha acabado de chegar no pronto-socorro, que não tinha coletado todas as sorologias, esse paciente foi a óbito, e a gente ficou sem saber se ele tinha hepatite B, hepatite C, alguma outra co-infecção. Então, acaba atendendo esse paciente, esse funcionário, né, por 6 meses, porque a gente não sabe das outras sorologias. Orientar o acidentado que seu acompanhamento deverá durar entre 1 mês e 6 meses. Vai depender da fonte. A fonte é conhecida. A fonte era uma paciente da dermatologia que estava tratando reação rancênica. Todos os testes rápidos foram negativos. Não tem HIV, não tem hepatite B, não tem hepatite C, não tem sífilis. O acompanhamento dura 1 mês. É um paciente que estava lá por cirrose hepática causada pela hepatite C. Esse acompanhamento vai durar 6 meses. A fonte é desconhecida, a funcionária da limpeza estava limpando e tinha um pérfuro cortante no lixo errado, não estava na caixinha de pérfuro. A fonte é desconhecida, o acompanhamento dura 6 meses. Então, é muito importante lembrar sempre da fonte. Fornecer suporte emocional, os funcionários, os estagiários, eles ficam muito abalados emocionalmente. Lembrar, né, que se o paciente era HIV, você vai lá, perfura o dedo, isso vai gerar um estresse, né, naquele momento do acidente. Às vezes o funcionário ele chega ainda no ambulatório muito nervoso, muito ansioso, muito preocupado. Lembrar que a PEP tem uma eficácia comprovada, falar sempre isso para o funcionário e tentar tranquilizar ele. Falar para ele da importância de tomar a medicação adequadamente, né, de fazer o acompanhamento e dar esse suporte emocional necessário. Orientar o acidentado a relatar qualquer sintoma que ele tiver. Apareceu linfadenopatias, rush, né, alguma alteração na pele, dor de garganta, sintomas de gripe, tem que ser comunicado. Reforçar as práticas de biossegurança, né, e as precauções básicas durante o trabalho, durante o expediente dele. Preencher todas as informações necessárias, preencher a ficha de referência contra referência, que vai ser encaminhado para o SESMIT o mais rápido possível. O que deve ser solicitado para a Francisca, para a técnica de enfermagem que estava lá e se machucou? Teste rápido para HIV, hepatite B, hepatite C, um anti-HBS, teste rápido para sífilis. Se o teste rápido para sífilis vier positivo,
pede o VDRL. Mas, no geral, acaba já pedindo teste rápido para sífilis e o VDRL nesse mesmo momento. Sempre, sempre, sempre verificar a vacinação da Francisca para hepatite B. O SESMIT, ele faz, né, o acompanhamento com frequência, a gente sabe que os nossos funcionários estão com a vacinação em dias, mas é importante lembrar, Francisca, sua vacinação tem dia para hepatite? Tá tudo certo? Tá tudo ok? Lembrar sempre disso. Para a fonte, lá para o João, que estava lá no leito 12A, se ele não tiver, paciente da dermato que não tem, vai pedir teste rápido para HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis, e VDRL se necessário. A notificação, tem que fazer, são feitas 2 notificações, a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, e a ficha do SINAM, tá? No período noturno e nos finais de semana, quem preenche a CAT e a ficha do SINAM é o enfermeiro da triagem. Durante a semana é o médico lá do pronto-socorro. Do estado sorológico. Se a fonte for conhecida, aplicar o termo de consentimento, se ele não tiver, e solicitar os testes rápidos. Caso o paciente recuse ou aconteça qualquer coisa, né? Então você vai avaliar o risco. O médico lá do pronto-socorro tem que avaliar o risco de HIV, hepatite B, hepatite C. No HDT, acho que a gente não tem muito essa questão aqui, não, mas é importante lembrar que pode acontecer algum caso, né? E exames para detecção viral, como, eu vou pedir carga viral para hepatite B da fonte. Não, são testes rápidos, tá? Se a fonte for desconhecida, o que deve ser feito? Considerar a epidemiologia local. No HDT, eu acho assim que a gente tem uma alta prevalência de doenças infecto-contagiosas. Então, a gente deve sempre pesar a mão e imaginar que o paciente pode ter alguma doença infecto-contagiosa, sim. Caso a fonte seja desconhecida, a agulha estava lá no lixo. Então, sempre considerar que esse acidente foi de risco, sim. O estado sorológico do acidentado, da Francisca. Verificar a vacinação, como eu já disse, comprovação da imunidade através do anti-HBs que deve ser solicitado e os testes rápidos, que a gente já falou. Aqui são 4 perguntas. Se todas essas perguntas forem respondidas com sim, a PEP está indicada. Vamos lá, primeira pergunta. O tipo de material biológico é de risco? Foi sangue. Estava funcionando e foi agulha com sangue. Sim, é de risco, né? O tipo de exposição é de risco? Penetrou, furou com agulha, com sangue. Sim, a outra resposta é sim. O tempo transcorrido é menor que 72 horas? Sim, faz 1h30 que a Francisca se machucou. A pessoa exposta é não reagente para HIV? Fez o teste rápido da Francisca para HIV. O teste rápido dela é negativo, né? Ela é não reagente para HIV. É sim. Então, a PEP está indicada, tá? O teste rápido da fonte é reagente para HIV. A Francisca não sabia, mas a Francisca tinha Laís, HIV. Oi? Laís, boa noite. Aqui tá parado no slide dos testes. Ah, agora andou. Agora andou. Que tinha parado no slide. Vamos ver. Foi? Foi, agora mudou. Conduta PEP, né? Aham. Ok, O teste, obrigado. tá. O teste rápido da fonte é reagente para HIV. Então, a PEP ela está indicada, né, para pessoa exposta. Se o estado sorológico da fonte é previamente desconhecido, a pessoa fonte deve ser comunicada individualmente. O João, ele era paciente da dermato e fazia 1 ano que ele não fazia nenhuma sorologia. Vocês foram fazer teste rápido dele e veio positivo. Então, o João deve ser comunicado, né? E deve ser encaminhado para o ambulatório, fazer encaminhamento, referência contra referência, para ele começar o atendimento dele. Outro caso, o teste rápido da fonte é não reagente. A PEP não está indicada, porém, a PEP deve ser indicada quando a pessoa fonte tiver uma história de exposição nos últimos 30 dias, porque a gente tem a possibilidade de um falso negativo, e a PEP deve ser oferecida em todos os casos.
O João estava lá, o João é paciente da dermato, todos os testes foram negativos, mas a Francisca, ela quer tomar a PEP. Ela pode tomar a PEP, sim, tá? Ela deve ser oferecida em todos os casos. E deve se avaliar caso a caso, e o atendimento ele deve ser individualizado. O status da fonte é desconhecido, a agulha estava no lixo. Então, avalia o caso. Você vai avaliar as condições, né? Ai, a agulha estava no lixo, mas foi. Ai, deixa eu pensar numa possibilidade diferente aqui. Outro dia, o que eu atendi? Um funcionário de uma empresa de limpeza foi limpar um material de vácuo lá e na hora espirrou secreção no olho dele. Então, você oferece a PEP, mas a gente sabe que aquela secreção já está ali há muito tempo, que às vezes o risco é mínimo, mas a PEP ela deve ser oferecida, tá? Então, individualiza o caso, conversa com o funcionário, coleta a história bem coletada, e deve-se considerar sempre a gravidade da exposição e a probabilidade clínica e epidemiológica. Eu acho que se o funcionário está dentro do hospital, dentro do HDT, as nossas condições epidemiológicas, elas são elevadas para o risco de HIV, né? Existem muitos casos em que a PEP não está indicada, em função do risco extremamente baixo da transmissão do HIV. Então, sempre levar em consideração caso a caso. E qual é a PEP? Né, a terapia número 1 hoje que a gente tem, qual é? Tenofovir 300mg, associada à lamivudina, 300mg, mais o dolutegravir, 50mg uma vez ao dia. E a duração da PEP é de 28 dias. Lembrar que a caixinha vem com 30 comprimidos, vão sobrar 2 comprimidos de cada caixinha. Alguns casos especiais. A Francisca, ela tem hepatite B. O teste rápido dela veio positivo. O que deve ser feito? Inicia a PEP, com esquema preferencial, e encaminha ela para o ambulatório, que lá a gente decide o que faz. O dolutegravir, ele está contraindicado, ele não deve ser feito em pacientes que usam 2 medicações, que é a dofetilida, que é o Ticocin, uma medicação que não está disponível no Brasil, e o Dovato, que é uma medicação antiarrítmico que, assim, é uma medicação nova, acho que ainda pouco usada no Brasil. Deve ser utilizado o raltegravir no lugar do dolutegravir. Trouxe aqui Thaís, para conhecer. vou Oi, te incomodar um pouquinho. Brigitte. O seu slide Hum, está parado no status sorológico da fonte. o que será que está acontecendo? Status. Passou? Foi? Não, ainda está nesse slide. Será que eu fecho e abro de novo? Aqui para mim tá normal. Foi? Não? Será que eu Thaís, fecho? Será que eu fecho e abro de novo? Thaís, Ah, tá. Peraí um pouquinho. Foi? não. É porque tava aparecendo uma mensagem aqui que a aula tava sendo gravada. Deixa eu ir aqui de novo tentar. Acho que vou ter que compartilhar de novo, né? Thaís, fecha aí e compartilha novamente, que eu acho que vai dar Ai, certo. tá. Esperei um pouquinho. Vou cancelar o atual. Ai, não tá querendo cancelar. Foi? Foi, Luiz? Ainda não. Ué, eu Thaís, cancelei. Hã? carregando. Tá carregando aqui, mas ainda não veio não.
Foi? Não. E não. Ai, eu fechei. Deixa eu fechar tudo. Fecha tudo. Aí Fechei. você vai no Fechei. modo apresentação, aperta F5. Aí depois você vai para compartilhar e escolhe só a tela da apresentação. Aqui fala que tá compartilhando. Apareceu a mensagem que tá compartilhando. Oi? Não, aqui só tá a mensagem. Thaís Alarcon iniciou o compartilhamento de tela, mas tá um negocinho carregando. Ué? Vou interromper aqui de novo, peraí. Thaís, você me mandou sua apresentação, né? Eu vou compartilhar ela aqui que você me mandou. Aí eu vou passando os Pode, slides para você, pode ser? pode. Tava no slide número 21. Estão conseguindo ver? Aham. Aqui Vou abriu. passar aqui. Pode ir. Agora foi. Você estava nesse? Mais para frente. Aí. Não, mais pra frente. Mais pra frente. Mais. Acho que estava nesse, né? Esse, aham. Nas gestantes, a. Peraí, deixa eu botar com outro computador, não. A PEP também é a de primeira linha, né? Conforme a nota técnica de 2022. Lembrar que o dolutegravir, ele aumenta a concentração plasmática da metformina, orientar então lá para a Francisca, que é diabética e usa metformina, que ela tem que ter um controle glicêmico mais rigoroso. E a principal, assim, hoje a PEP, né, ela tem uma toxicidade baixa, mas ainda acontece em casos de diarreia, náuseas, informar isso para o funcionário, né, ou para o estagiário, que eles podem apresentar algum desses sinais, sintomas. Pode passar. Nos casos onde a fonte é reagente para sífilis ou para hepatite C, o que a gente deve fazer? Pode passar. Não há uma conduta assim específica no momento do acidente.
as condutas elas serão tomadas ambulatorialmente, então, se aquela conduta, a fonte tinha sífilis, vou fazer bezetacil. Então, não está na diretriz, não é essa orientação, tá? Nos casos onde a fonte for hepatite C, conversa, aconselha, fala que o acompanhamento será feito, e as medidas, as orientações, né, os exames necessários serão feitos e realizados a nível ambulatorial. Pode passar. A conduta frente a um caso que teste positivo para a hepatite B. Lembrar da profilaxia, que é a vacinação, que é a melhor de todas, né? E o anti-HBS maior ou igual a 10 é um anti-HBS positivo. Então, o profissional que nunca foi vacinado, eu acho que no HDT a gente não vai ter isso, né, gente? Assim espero. Que deve ser feito? Orientar a vacinação, né? Falar da vacinação, são 3 doses. Se o funcionário tem um anti-HBS negativo, 1 mês ou 2, até 2 meses, depois da terceira dose do primeiro esquema, você pode orientar um segundo esquema. E se o anti-HBS é negativo 1 ou 2 meses após a terceira dose do segundo esquema, então ele é suscetível e ele é não respondedor à vacina. Tem que testar, né, HBsAg para excluir se ele não é um portador crônico da hepatite B. Pode passar. Essa aqui é uma tabelinha que ela dá todas as probabilidades, as possibilidades possíveis aí para a situação vacinal sorológica do acidentado e da fonte. Então, às vezes, no momento de dúvida, pode pegar a diretriz e olhar nesse quadradinho. Se o funcionário é não vacinado, o teste, o HBsAg do fonte é positivo, o teste rápido da fonte é positivo. Pode ser feita a imunoglobulina e iniciar a vacinação. O HBsAg da fonte é negativo e o funcionário é não vacinado, ele tem que vacinar. Se a fonte é desconhecida, avaliar a possibilidade da imunoglobulina e orientar a vacinação. Se o funcionário tem a vacinação incompleta, avaliar, isso aqui está faltando um avaliar, tá? A fonte é HBsAg positivo, então pode ser feito a imunoglobulina e completar a vacina. Se a fonte é negativa, nenhuma medida vai ser. O funcionário tem vacinação incompleta, esse daqui, gente, não é imunoglobulina. Isso aqui depois tem que corrigir. É só completar o esquema vacinal do funcionário. E se a fonte é desconhecida, você vai avaliar a imunoglobulina e completar o esquema vacinal. Se o funcionário é previamente vacinado, tem um HBS maior que 10, nada deve ser feito. Se ele é previamente vacinado, tem uma resposta, você não sabe ainda, né, a resposta vacinal. O que deve ser feito? A fonte é HBsAg positivo, faz imunoglobulina e inicia um segundo esquema, para ambos os casos, né? Se a fonte for negativa, só completa o esquema. E se a fonte é desconhecida, avalie a imunoglobulina e completa o esquema. Se o funcionário é previamente vacinado e ele não tem, né, uma resposta adequada após o segundo esquema, você só não vai fazer imunoglobulina se a fonte for negativa, tá? Então, essa imunoglobulina 2 vezes, é isso mesmo, tá? Faz uma vez e depois repete a imunoglobulina. Porque é aquele não respondedor, aquele funcionário que tem já o segundo esquema e que não faz anti-HBS positivo. E ele também, né, ele não é portador da hepatite B, o HBsAg dele é negativo. Se ele é previamente vacinado, mas você desconhece a resposta vacinal, dá tempo de esperar. Na verdade, pode solicitar o anti-HBS e checar o resultado com o anti-HBS, antes de orientar a imunoglobulina. Esse é o ideal, porque a imunoglobulina ela tem até 7 dias para ser feita. Então, se o paciente tem a vacina, se o funcionário é vacinado, pode deixar para checar isso imediatamente quando ele chegar no ambulatório, que o ideal é que ele chegue antes de 7 dias, né? E se o paciente, o funcionário, ele tem hepatite B, nenhuma medida deve ser tomada. Pode passar. Gente, às vezes ficou um pouquinho confuso, mas esse quadro, ele vai ficar disponível, né, na diretriz. Sobre a prescrição da imunoglobulina.
né, a imunoglobulina hiperimune contra a hepatite B. Ela deve ser administrada na dose única de 0,06 ml por quilo peso da pessoa, por via intramuscular, e é importante lembrar que deve ser em uma extremidade diferente de onde a pessoa recebeu a vacina da hepatite B. Então, é aquele funcionário que tinha 2 doses, ele vai tomar a terceira dose da hepatite B e a imunoglobulina. Então, uma faz no braço direito, uma no braço esquerdo e outra injeção no vasto lateral. Por quê? A dose não pode passar 5 ml e deve ser dividida, né, em 2 injeções. Então, nesse caso, seriam 3 injeções, uma da vacina e 2 da imunoglobulina. Usar sempre áreas diferentes para administrar. O ideal é que seja nas primeiras 48 horas, mas pode esperar até 7 dias para ser feita. Pode passar. O segmento ambulatorial. Primeiro, lá no pronto-socorro, o que deve ser feito então? Sempre, sempre, sempre. Se a fonte é conhecida, o médico lá do pronto-socorro deve fazer orientação, tranquilizar, solicitar os testes rápidos para o acidentado, verificar a vacina, se a fonte é conhecida. Imprimir o resultado dos exames da fonte. O seu João, que é paciente do leito B. E o funcionário, a Francisca, quando ela for para o ambulatório, ela vem com encaminhamento de referência e contra-referência e com as cópias dos exames do João também, tá? Então, hoje, isso não ocorre, tá? Os funcionários, eles têm chegado sem exame da fonte. Avaliar status sorológicos da Francisca, né? Ela está vacinada para hepatite B, como que está o anti-HBS dela? Se tiver alguma dúvida na prescrição de imunoglobulina, pode tirar a dúvida com o infectologista ali no HDT, sempre tem um disponível para discutir o caso. Orientar sobre as reações do antirretroviral, preencher a ficha de referência e contra-referência, e fazer tudo isso que a gente falou aqui. Próximo slide. O primeiro atendimento no ambulatório, ele deve ocorrer antes dos 28 dias. Lá, o que o infectologista vai fazer? Solicitar a sorologia para hepatite B, C, HIV, VDRL e sífilis, né, do funcionário, porque deve ser coletado no 28º dia após o acidente. Checar o resultado do anti-HBS. Então, a Francisca tem um anti-HBS, foi solicitado no pronto-socorro, ela chegou antes de 7 dias ali no ambulatório, a gente vai checar o anti-HBS dela. Solicitar alguns exames de bioquímica para avaliar o uso do antiviral, né? Se não teve nenhuma interação, nada. Solicita hemograma, ureia, creatinina, TGO, TGP e um EAS. Checar a adesão à PEP, como que tá a Maria, ela tá tomando a medicação certinha, ela tá tolerando. E orientar e sanar dúvidas para Francisca. Próximo. O próximo atendimento, o segundo atendimento, ele é após os 28 dias. A gente vai checar tudo aquilo que foi solicitado antes de 28 dias. Se a fonte foi conhecida e era todo negativo, o seu João era funcionário da Dermato, era paciente da Dermato, nenhum exame dele é positivo, ele tem todos os exames negativos. A Francisca fez todos os exames, né? Quis tomar a PEP, os exames dela estão normais, pode dar alta para a Francisca após os 28 dias, tá? Caso seja fonte desconhecida ou positiva para hepatite B, C ou sífilis, a Maria vai continuar no ambulatório. Deve ser solicitado para ela nessa consulta HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Orientar e sanar dúvidas dela. Próximo. O próximo retorno vai ser com 90 dias a contar da data do acidente. Foi dia 1º de março. Então, o próximo retorno, os exames que a gente solicitou, HIV, hepatite B, C e sífilis, eles vão ser feitos a contar 90 dias do dia 1º de março, abril, maio, junho. Então, 1º de junho, a Francisca vai coletar os exames e vai voltar com os resultados. Checa os resultados. Se o paciente tinha HIV e sífilis, mas hepatite B, C é negativo, ou ele pode até ter uma sorologia para hepatite B positiva, mas a Maria tem um anti-HBS maior que 1.000, né? A Francisca tem anti-HBS maior que 1.000. O paciente tinha HIV, ela tomou a PEP adequadamente, mas o paciente fonte não tinha hepatite C, a Maria pode ir de alta nesse retorno de 90 dias.
Mas, se ela era positiva para hepatite C ou se era fonte desconhecida, a gente deve solicitar para ela o anti-HCV. Pode passar para o próximo slide. E ver a Francisca, né, com 180 dias da data do acidente. Ela tem que coletar de novo o exame, tá? Se ela é não respondedora para hepatite B, a gente pede hepatite B. E se a fonte era desconhecida ou se a fonte tinha hepatite C, solicitar hepatite C. E, se tudo negativo, fornecer o relatório de alta nesse último acompanhamento. Pode passar. Então, lembrar sempre das normas de biossegurança, né? Não reencapar a agulha, todas essas orientações que são exaustivamente faladas e sempre relembradas, né? Lembrar da higiene pessoal, cabelo sempre preso, unhas bem cortadas, né? As proibições nos locais de trabalho, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, as precauções padrão a precaução padrão e as precauções específicas, usar luva, vai fazer uma aspiração, usa o óculos, lembrar sempre desses cuidados que devem ser tomados. E é isso, gente. Muito obrigada. E estou aqui para sanar alguma dúvida, se vocês tiverem dúvidas. Eu tenho, Thaís. Tá me Sim, ouvindo? Oi, a tô, Vivian. Deixa eu pode te falar. falar. Você falou que o dolutegravir não pode ser usado com Dovato? Tá até no slide. Eu peguei o nome comercial da medicação, na verdade. Eu acho que tá Na errado isso, verdade, não? eu tava olhando. Oi, Carol aqui. Eu tava olhando isso mesmo, achei estranhíssimo aquela psicaí, não sei o que lá. Essa O foi uma Dovato, Thaís, ela me correção. iludindo com dolutegravir, que vai sair agora. Eu Então, acho que eu você peguei. confundiu. O que É que estava eu escrito fui é que o pegar o nome de. Dovato não pode ser usado com esse remédio aí. Mas esse remédio não é Dovato mesmo, não. É É. uma medicação que é um antiarrítmico. Essas duas medicações, essa primeira não tem ela disponível no Brasil, é porque eu acho que está no, eu acho não, né? Está no novo PCDT. Mas essa primeira medicação não tem ela no Brasil, e essa segunda tem, mas é uma medicação que custa assim, uns R$ 3.000. Então, acho que ainda não é amplamente utilizada, não, sabe? É Não foi isso, meu gente. piucicainida. Piucicainida. Ela não pode ser usada com Dovato. Não é que ela é o Dovato. Dovato é lamidolo, né? Que é a terapia dupla que vai chegar agora. Então foi erro meu na hora de. Mais algum? Desculpa aí, Vivian. Obrigado pela observação. Boa noite. Ô, Thaís, só uma dúvida aqui. Então, a recomendação de, de paciente que vai fazer uso da PEP e faz uso concomitante de fenitoína, carba, pode manter a mesma dosagem do Dolutegra para PEP? Dobra o Dolutegra. Dobra, né? Continua. Dobra. Uhum. Eu acho que eu por essa parte, mas está no slide. Acho que eu não li essa parte. Mas tá. As medicações que a gente costuma dobrar, rifampicina, tudo aquilo, Mantém, né? fenitoína, dobrar Dolutegra. Uhum. E outra coisa, para paciente que está em esquema de resgate, a gente tem outro formulário para paciente fonte que está em esquema de resgate. A gente tem outro formulário para preencher o esquema alternativo Não, dele? Mesmo. não. A PEP é a mesma. Tá. Tenofovir, lamivudina e Dolutegra para o funcionário ou para o estagiário. Perfeito. Boa Boa pergunta. noite. Eu Boa tenho duas noite. perguntas sobre o fluxo. O primeiro a pessoa que vai informar a fonte que o funcionário se acidentou com ela, não necessariamente é o médico, né, que vai atender. Pode ser alguém da ala, o enfermeiro, etc. Ou então o próprio funcionário. Ok. A segunda pergunta tu disseste que durante os finais de semana e à noite, quem preenche o CAT é a enfermeira que está na triagem. O SINAM também é a mesma situação? Então, essa informação eu até peguei ela com a doutora Luciana Leite, que é a responsável, que é a da PJ, né, lá do HDT. Porque faz muito tempo que eu não atendo pronto-socorro. E eu perguntei para ela hoje, ela que me deu essa resposta, de que quem preenche
no final de semana e à noite a enfermeira da triagem, e no restante, né, o médico que preenche. Tá ok, obrigada. De nada. Mas, assim, se tiver alguém aí do PS que tem alguma informação, acho que a Luciana está na aula, não sei, mas essa informação foi a doutora Luciana que me passou. Oi, tô aqui sim. É isso que a gente faz, né? Antigamente era só o médico que preenchia, mas agora tá tendo enfermagem, inclusive à noite, e aí geralmente as enfermeiras preenchem, a não ser que seja no horário de descanso, né? Ou quando por acaso a enfermeira tá em algum outro procedimento, aí o médico preenche, né? Nos fins de semana. E durante a semana, geralmente quem preenche é o próprio pessoal do SESMIT. Então, essas situações, assim, do pronto-socorro preencher é no fim de semana e à noite. Durante a semana, o SESMIT preenche. É isso mesmo, Luciana. Luciana, depois coloca lá no grupo para os meninos, porque assim, eu atendo ambulatório e eu vejo que todo mundo do pronto-socorro, isso é geral, eles se preocupam com o HIV, indicam a PEP de forma adequada, é tudo certo, mas esquecem muito das hepatites. Até da sífilis o pessoal se lembra, mas da hepatite C não lembram, gente, não falam. E às vezes o funcionário ficou tão nervoso que ele esquece quem era a fonte, porque eu posso resgatar pelo MV, eu consigo resgatar, pego ali nos exames, né? Se eu sei o nome completo da fonte. Mas às vezes eles esquecem quem é a fonte, não se lembram, e a gente acaba tendo que acompanhar 6 meses. E muitas vezes é desnecessário acompanhar 6 meses, dá para dar alta com 3 meses. Não, pode deixar, eu vou cobrar deles. Na verdade, era para todos eles estarem aqui nessa aula, né? Mas já que eles não estiveram todos aqui, a gente depois vai ficar gravado, né? E aí eu vou passar o link para eles e a gente cobra que todos eles participem e assinem o caderno de presença. Tá bom. Mais alguma dúvida? Pessoal, só para reforçar com vocês que essa diretriz ela está publicada na pasta pública e o caminho está em todos os computadores, né, da instituição. Então a gente clica lá em pasta pública, clica diretoria técnica, novamente diretoria técnica e a gente vai chegar nas diretrizes clínicas. Por esse fluxo, pasta pública, diretoria técnica, vocês vão encontrar todas as diretrizes já publicadas e as que estão atualizadas. Às vezes você está lá no plantão, ficou com alguma dúvida, e lá tem todas essas diretrizes, as outras atualizadas, e essa aqui que a doutora Thais conversou com vocês hoje, tá? Então, são diretrizes rápidas, didáticas, fácil de ler na hora do plantão, para auxiliar vocês, principalmente os colegas do pronto-socorro. Alguém tem mais alguma dúvida para falar com a doutora Thais? Não? Então, obrigado a todos os presentes. Essa aula está gravada e amanhã mesmo eu disponibilizo o link para aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje. Uma boa noite Obrigada, a todos. gente. Boa noite. Boa noite, obrigada.